E aí, gente, sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo. Bora, vai chegando aí. 20/6/2025, 6h10 da manhã. Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Bíblia na mesa, cafezinho na mão, e um coração aberto para receber algo dos céus. Seja muito bem-vindo, você que está ao vivo. Você que está assistindo gravado essa live, seja muito bem-vindo. Já pega aí a caneta, o papel e anota que hoje vai ser extraordinário. A gente vai falar sobre o bom fruto, uma nova perspectiva de você enxergar a vida, uma nova perspectiva para você enxergar. Deixa eu enviar aqui para a galera o link do Instagram. Fala aí, Lucas. Bom dia. Como é que tamo? Bem ou não? Bora pra cima. Ao vivo daqui do Legacy Camp. Aí sim, mano. Aí sim. Pô, o próximo eu tô dentro, velho. Próximo Legacy eu tô dentro. Bora. Hoje a gente vai falar sobre o poder do bom fruto. É uma nova perspectiva de você enxergar a vida. Bom dia. Uma nova perspectiva de você enxergar a vida. E Jesus é especialista nisso. Jesus é especialista em entregar pra gente uma nova perspectiva da vida. Enquanto o mundo prega aí ódio, rancor, Jesus nos ensina o contrário disso. Então a gente vai ver que eu separei algumas histórias aqui de Jesus, que ele ensinou a trocar essa perspectiva, inclusive cientificamente falando, neurocientificamente falando. Essa troca de perspectiva, esse novo sentido que você dá para algo, é o que vai justamente mudar a sua vida. Porque olha só que louco. Só dando um contexto aqui bem rápido sobre o que é cientificamente comprovado. Tudo começa por uma experiência de vida que você tem. Uma experiência de vida gera uma memória. Por exemplo, uma viagem. O Lucas está lá no Legacy Camp. É uma experiência que ele está vivendo. Aí essa experiência que ele está vivendo vai gerar uma memória nele, está gerando uma memória, está no processo de geração de memória. Essa memória, ele vai dar um significado para essa memória. Se o Legacy Camp for extraordinário, ele vai lembrar dessa memória com um significado de coisa boa, de positividade. Então sempre quando ele lembrar a memória, isso vai gerar nele pensamentos bons. Então uma experiência gera uma memória você atribui um significado para essa memória, esse significado gera pensamentos na sua cabeça, esses pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, essas emoções geram comportamento, esse comportamento gera um resultado, esse resultado gera uma crença, cria uma crença, e essa crença reforça tudo aquilo. Ou seja, vamos supor que eu faço uma viagem, aí essa viagem é muito ruim, deu tudo errado, não consegui fazer nada que eu tinha que fazer, e aí eu vivi uma experiência, essa experiência me gerou uma memória da viagem, só que o significado que eu dei para essa viagem foi muito ruim. Então sempre quando eu lembrar daquela memória, isso vai me trazer pensamentos negativos, entende? É um ciclo. Então qual que é o poder nisso tudo? É mudar o significado, mudar o sentido, dar uma nova perspectiva para a vida. Por exemplo, na minha vida, eu passei pela separação dos pais. Pela separação dos meus pais. Gente, vocês que estão aí rapidão, clica aí na live para começar a curtir e entregar pra galera. Porque esse horário aqui é complicado mesmo. Enfim, eu passei pela separação dos pais e foi um momento muito forte. Na época eu dei um significado para aquilo muito ruim, totalmente horrível. Hoje, o que eu fiz? Eu olho para aquela história da separação dos meus pais quando eu tinha 8 anos de idade
e eu troquei o significado. A única coisa que a gente consegue trocar é o significado. A gente não consegue mudar a experiência, a gente não consegue mudar o que passou, a gente não consegue mudar a memória que a gente tem, não consegue. A memória é a mesma. A única coisa que a gente consegue mudar é o significado. E mudando o significado, os pensamentos mudam, os sentimentos, as emoções, os resultados mudam. Porque você trocou a perspectiva de algo. Então Jesus era especialista nisso. Hoje eu enxergo a separação dos meus pais de outra forma. Eu troquei o significado, eu ressignifiquei. Eu entendi que aquilo foi necessário acontecer para que hoje eu seja a pessoa que eu sou hoje. A própria Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Provérbios está escrito que Deus faz todas as coisas com um propósito, então tudo tem um propósito. E só de você ter esse entendimento de que tudo tem um propósito, você já começa... Cara, se você ligar, tudo tem um propósito, com todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, você vai entender, cara, eu estou exatamente onde eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria fazer, estando com as pessoas que eu deveria estar. Entende? Então você começa a entender que você está exatamente onde deveria estar. Porque tudo cooperou para o bem para você chegar onde você está hoje. E todas as coisas têm um propósito. Então se você está no lugar que você está hoje, tem um propósito aí. Se você conheceu aquela pessoa, tem um propósito aí. Se você está em algum lugar ou momento, tem um propósito ali. Vai ser necessária aprovação para a aprovação acontecer. Exatamente, cara. A gente falou na última live sobre isso, né, velho? Deus, ele ama provar os nossos corações para saber onde que está a nossa fé, nossa esperança e o nosso coração. Então, eu gravei um vídeo sobre isso. Não adianta a gente querer sucesso, não adianta a gente querer conquista, sucesso, uma boa posição na sociedade se a gente não renunciar. Então não existe sucesso sem renúncia. O próprio Jesus teve que sacrificar por nós. Então ele teve que ter um sacrifício para que houvesse salvação. Ou seja, sempre antes de algo muito bom ou muito grande acontecer, vai existir provação, renúncia, tentação, deserto. Não adianta a gente querer o paraíso sem antes passar pelo deserto. Não adianta. Então vai ter sofrimento. O próprio Jesus disse que aqui no mundo tereis aflições. E é a gente entender e ir mudando as perspectivas e os significados da nossa vida. Se liga. Até anotei aqui, e eu vi isso no Instagram, eu nunca mais esqueci disso. É sobre a pedra. Pra você ter noção do poder de uma perspectiva. Imagina comigo agora um caminho, um corredor da sua casa. Vamos ser prático aqui. O corredor da sua casa. Imagina agora o corredor da sua casa. Aí no meio do corredor tem uma pedra. Uma pedra mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Uma pedra assim. Aí tem 4 pessoas que iam chegar de visita na sua casa. Aí a primeira pessoa chega. É uma pessoa que é meio distraída assim. Aí você abre a porta para ela, ela cumprimenta você e tudo mais. E ela vai no banheiro, ela pede para ir no banheiro. E o banheiro é do outro lado do corredor. Essa pessoa vai andando pelo corredor, tropeça na pedra e cai. Aí essa pessoa que distraída começou a xingar a pedra. Ah, essa pedra tá no meio do caminho, e começou a reclamar. Beleza? Aí essa pessoa voltou, sentou na mesa. Aí chegou outra pessoa, que é um camponês. Aí esse camponês, ele bate na sua porta, você abre. Aí ele vem caminhando, pede para ir no banheiro também. Aí você fala, vai lá no final do corredor. Aí o camponês, ele olha para a pedra que está no chão e ele, em vez de passar por cima dela, em vez de seguir o caminho ou tropeçar, não. O camponês enxerga aquela pedra e fala, cara, aqui é um bom lugar para descanso. O camponês deita ali e tira um cochilo bem rápido. Aí descansou, voltou. Chega agora um cara que é meio da violência e tudo mais, o cara é meio esquisito. Aí bate na sua porta, entra, pede para ir no banheiro. Quando ele vê a pedra, ele pega aquela pedra e começa a tacar nas pessoas para fazer o mal. E aí chega outra pessoa na porta, que é um empreendedor.
Um empreendedor está passando pelo corredor também, pega a pedra e fala, cara, eu posso usar isso na minha construção, eu posso usar isso para construir alguma coisa. Ou seja, na história a gente teve o cara que usou a pedra para fazer uma violência, um cara que distraído que tropeçou na pedra, um empreendedor que usou ela para construir alguma coisa e um camponês que usou ela para descansar. Ou seja, a pedra teve vários usos. Então o problema não era a pedra. O problema nunca foi a pedra. A questão é o que cada pessoa enxergou naquela pedra. A perspectiva de cada pessoa naquela pedra. Um enxergou para construir algo bom, um enxergou para descansar, um enxergou para fazer o mal e o outro simplesmente distraído tropeçou na pedra. Então entende que é sobre a perspectiva que a gente vê, que a gente enxerga. Então às vezes um problema que você tem, um obstáculo que você tem, um desafio, algo que está travando a sua vida. Você só vai conseguir vencer isso se você olhar por uma perspectiva diferente, porque às vezes tem um problema aqui, um desafio. A gente está tanto tempo olhando pela mesma perspectiva que a gente não está enxergando solução, apenas o problema, várias formas do problema. Mas se a gente olhar por um outro ângulo, olhar para aquele problema de um outro ângulo, de uma outra forma, a gente vai conseguir enxergar novas soluções para aquilo. Então nunca foi sobre a pedra, mas sim como a forma como as pessoas enxergam a pedra. O desafio nunca vai ser sobre o desafio ou o problema em si, vai ser como você enxerga aquilo. E um exemplo muito poderoso disso é uma pessoa que, por exemplo, teve o casamento arruinado, não teve referência de casamento quando criança, e a outra pessoa que teve uma referência enorme sobre casamento. Na verdade, não, errei. Uma pessoa duas pessoas. As duas não tiveram referência de casamento na infância. As duas não tinham referência nenhuma. As duas crianças na infância viam os pais se separando, casamento horrível. As duas crianças. Uma criança, quando cresceu, quando se tornou adulto, ela falou o seguinte: não tive referência mesmo, então não tem que fazer nada mesmo não. E a outra criança, ela fez o quê? Ela criou um instituto para ajudar a restaurar casamentos. A experiência foi a mesma, as memórias foram as mesmas, parecidas, né, pelo menos, mas o significado que cada um deu foi diferente e gerou um resultado diferente no futuro. Então, isso parece meio clichê, mas é verdade, não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz com o que acontece com você. É sobre a forma que você enxerga aquilo que acontece com você. É sobre você enxergar por uma nova perspectiva. E nós temos a tendência, isso é natural do ser humano, natural dos pensamentos, a gente enxergar o lado negativo das coisas. Então tá na hora de a gente mudar isso. Por exemplo, vocês veem eu falando muito aqui sobre separação dos pais, o toque, a ansiedade e todo esse rolê. Porém, a minha infância foi maravilhosa. Eu vivi muitos momentos bons com a minha família, eu vivi muitas coisas boas com futebol, com esporte. E a gente sempre tem essa tendência a ver o lado negativo das coisas. Quando algo dá errado, a gente sempre tem a tendência a enxergar o lado negativo daquilo que deu errado, em vez de pegar aquilo, aprender com aquilo e usar para coisa boa depois. E aqui a gente tem exemplo. Jesus é especialista nisso, em novas perspectivas. Enquanto o mundo quer vingança, Jesus ensina amor. Enquanto o mundo condena você pelos seus erros, Jesus ensina que o erro é motivo para recomeçar. Enquanto o mundo ele exalta quem tem muito, quem faz muito, Jesus enxerga o coração. Então Jesus é especialista também em tornar um passado ruim, negativo, em um presente, um futuro de testemunho. Ou seja, se você teve um passado muito ruim, Jesus é especialista em ressignificar isso para você e te entregar um presente, um futuro onde você vai ser testemunho da glória dele. Então, Jesus é especialista em mudar, em fazer você enxergar uma nova perspectiva. E aqui eu separei algumas histórias. Lucas capítulo 6, versículo 43 e 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos.
Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de erva daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, Jesus nos mostra que aquilo que a gente preencheu no nosso coração vai ser o que vai dar fruto. Então, se o nosso coração está cheio de coisa ruim, isso vai perpetuar na nossa vida. E vai começar a sair pela nossa boca, pelas nossas atitudes, aquilo que a gente consome. E aí, em João capítulo 8, versículo 1 ao 11, que foi a questão da mulher, do adultério. Jesus foi para o monte orar, nas oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor e Jesus assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Ou seja, os fariseus e os mestres das leis, os sacerdotes e os levitas, que eram a galera do templo lá, trouxeram uma mulher que estava em adultério. E estava acusando a mulher de adultério. E o pessoal colocou essa mulher na frente de todo mundo, para passar vergonha mesmo, e falou que o correto na lei era apedrejar essa mulher, aquele que cometeu o adultério. E aí perguntaram para Jesus: e o Senhor, que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Jesus disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. E os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Aí a mulher: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ou seja, enquanto o mundo quer levantar o seu pecado, enquanto o mundo quer exaltar o seu pecado e te condenar na frente de todo mundo, Jesus é o que fala. Se alguém de vocês que estão condenando estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E não tem. Não tem aqui no mundo. Não existe. Então, enquanto o mundo condena, Jesus, ele ensina com amor. Ele diz, abandona sua vida de pecado. Então Jesus poderia muito bem fazer várias coisas aqui, mas não, Jesus confrontou os outros com realmente um confronto, dando uma nova perspectiva para eles. Jesus poderia fazer qualquer coisa, não, mas ele simplesmente falou, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ou seja, é uma nova perspectiva que Jesus usou. Jesus simplesmente ensinou que todo mundo erra. E que a graça e o arrependimento vale mais que o julgamento das pessoas. Então, enquanto as pessoas podem te julgar, podem te condenar, podem levantar o seu erro, Jesus ensina que a graça e o arrependimento dele vale muito mais do que o julgamento das pessoas. Então, Jesus muda a perspectiva da lei para o amor e da restauração. Enquanto a lei manda ser apedrejada, manda ser julgado, Jesus não. Jesus transforma isso em amor, em restauração, dando para ela uma nova perspectiva, dando para ela uma chance dela restaurar aquilo que ela fez. E em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Aí Jesus falou: Como você a lê?
Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Ou seja, Jesus explicando quem é o próximo para ele, porque tinha um cara que perguntou para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus, o cara falou: o que está escrito na lei? Aí Jesus falou: sim, como você a lê? Como você a lê? Jesus falou. Aí o cara respondeu: ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou: é isso, faz isso e viverá, é só aplicar. Aí o perito na lei falou: e quem é o meu próximo? Aí Jesus falou: um homem descia para Jericó, tá? Quando caiu nas mãos dos assaltantes. Ou seja, um homem que estava indo para Jericó foi assaltado e os assaltantes espancaram ele, deixaram sem roupa e deixaram lá no chão quase morto, estava quase morrendo. Aí passou pela mesma estrada em que esse cara estava quase morrendo lá, que foi espancado, assaltado, descia um sacerdote. Sacerdote era o que chama a função mais sagrada lá do rolê. E aí, quando esse sacerdote viu o homem, ele passou pelo outro lado. O sacerdote não ajudou o homem. Ele simplesmente virou e foi para o outro lado. E também passou um levita, que também era um cara de alta patente lá no questão do templo. Quando chegou no lugar, o levita, ele olhou o cara caído e passou pelo outro lado. Não ajudou. Ou seja, passou duas pessoas de grande patente daquela época e não ajudaram o cara que estava quase morrendo lá. E aí, um samaritano, aí a gente vai pesquisar aqui, ó, samaritano. O que é samaritano? Samaritano é um indivíduo, a antiga região de Samaria, que demonstra grande compaixão e ajuda pelo próximo. Ou seja, um samaritano que não era lá na época um sujeito de alta patente, passou pelo lugar e quando viu, teve piedade daquele homem. Aproximou-se o samaritano, enfaixou as feridas dele, derramou vinho e óleo, depois colocou sobre o próprio animal, deve ser um cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus perguntou: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o perito na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Aí Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, Jesus ensina que o próximo não é quem parece certo, quem parece certo. Por exemplo, o sacerdote e o levita, que eram pessoas de alta patente da lei naquela época, viram o homem quase morto e não ajudaram. Agora um samaritano, um homem comum que estava passando ali, viu, teve grande piedade, cuidou, sarou ali, levou para uma hospedaria, cuidou totalmente dele e ainda pagou. Ou seja, o certo não é aquele que parece, é aquele que age. É aquele que age com misericórdia. É aquele que quebra o preconceito religioso. É aquele que quebra a religiosidade e coloca o amor na frente de tudo. É aquele que age, aquele que tem atitude, não aquele que só tem título e apenas parece ser. Entende? Então Jesus ensina que o amor vence qualquer coisa. Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus na cruz falou isso. Então Jesus nos ensina que mesmo na dor, a ter compaixão pelo próximo. Porque, cara, é muito louco que quando a gente estuda neurociência, a gente entende que cada pessoa, ela carrega um mundo ali dentro dela. Cada pessoa tem as suas crenças, cada pessoa repete padrões antigos. Então, por exemplo, quando a gente entende isso,
é meio que Jesus falou. Jesus entendia que nós humanos somos meros pecadores, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E ele simplesmente falou: Pai, perdoa-eles, porque não sabem o que fazem. Jesus estava na cruz, velho, sofrendo. Tava totalmente desfigurado de tanto que bateram nele. E ele diz isso: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, mesmo no momento de dor, mesmo no momento difícil, o amor vai prevalecer sobre todas as coisas. Você pode estar no pior momento, você pode estar passando pelo pior coisa da sua vida, mas o amor vai lançar fora todo medo, o amor vai trazer uma nova perspectiva, o amor vai mudar tudo. Então, perdão, ele não é fraqueza, é a essência do amor verdadeiro. É quando você entende que, cara, o perdão é a verdadeira essência. Então, gente, essa live aqui foi para te mostrar, para você começar a enxergar as coisas pelo lado positivo. Para, antes de tomar qualquer decisão, você enxergar o que você tem para enxergar, as perspectivas daquilo. Antes de começar a reclamar ou julgar, você enxergar a perspectiva daquilo. Errou, cara, enxerga por uma outra perspectiva. O que eu posso mudar? O que eu posso aprender? O que eu posso fazer de diferente? Entende? É sobre isso. Você enxergar com uma nova perspectiva. E essas histórias aqui que eu contei, tenho certeza que vai ajudar bastante aí no entendimento. E é sobre isso. Enquanto o mundo condena, Jesus ele mostra que o amor prevalece a lei. Então é o amor, turma. Show de bola? Deu nosso horário aqui. Vamos orar pra gente iniciar nosso dia. Então estenda as mãos aí, fecha os olhos e lá vamos nós. Pai, glorificado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo Senhor ter confiança em nós e nos fazer acordar mais um dia. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado por confiar em nós. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos mostrar o teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício, por nos dar a vida. Obrigado, Pai. Eu te peço uma nova perspectiva na nossa vida. Eu te peço novos olhares, novas visões. Eu te peço que o Senhor entregue pra gente novas perspectivas daquilo que está travando a gente, Pai. Que a gente possa olhar para a nossa vida de uma nova perspectiva. Que a gente possa olhar para as pessoas com uma nova visão. Que o nosso coração seja cheio de misericórdia, de piedade, de compaixão, de empatia pelo próximo. E que a gente possa agir de acordo com o que o Senhor quer que nós façamos. Então, Pai, nós te pedimos que cada vez mais a gente possa ser parecido com o Senhor. Que a gente possa fazer as obras que o Senhor nos ordenou a fazer. E que a gente possa viver sempre olhando a perspectiva boa das coisas e o lado positivo das coisas e transformando a nossa vida e a vida do nosso redor. Obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tamo junto. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente tá com a live aqui de novo. E é nóis. Pra você que não tá no grupo ainda da nossa comunidade, é só entrar no link da minha bio que você vai conseguir entrar no grupo. Essa live vai ficar salva no YouTube e o material complementar dela vai ser enviado lá no grupo. Fechou? Tamo junto. Mais um Café com Palavra concluído. E agora, na segunda-feira, a gente tá junto. Valeu!